Seguindo a nossa programação, iremos compor a primeira mesa de discussão do dia, com o tema o processo transexualizador e o atendimento às pessoas trans e travestis. Gostaríamos de chamar para a mediação dessa mesa a senhora Nayara Gonçalves Del Santo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e para compor a mesa, os integrantes. Senhora Mariana de Matos Baratojo, psicólogo do Antigos, Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual. Senhor Wilson Cardoso de Oliveira Júnior, médico geriatra do Ambulatório Trans 40+. Senhora Bruna Soares, enfermeira e coordenadora do Núcleo Trans de Taboão da Serra. E senhor Mike Prata, médico infectologista do Ambulatório Dia Trans de Diadema. Bom dia. Bom dia. O médico Wilson ainda não chegou, deu um probleminha no atraso dele, mas ele vai chegar daqui a uns 15 minutos, talvez. E aí ele fica por último na apresentação, depois a gente volta a representá-lo, pode ser? Pode ser, obrigado. Quero agradecer a presença de todas e todos. A gente está muito, muito, muito feliz. É um trabalho que a gente tem construído de anos. Me chamo Nayara, né? Sou agente de defensoria, sou psicóloga. Não sou daqui do Vale do Ribeira, mas já estou aqui tem 3 anos e meio. E desde a minha chegada, nos primeiros meses, a gente já foi acionado por pessoas trans para pensar o trabalho aqui. E foi muito importante conseguir construir esse caminho para que a gente tivesse aqui nesse momento esse auditório com tantas pessoas interessadas de tantos municípios. Enfim, acho que é mais agradecer essa presença. Obrigado. Pode, fiquem à vontade, a palavra é de vocês, uso da palavra. Tá bom. Estava pensando se a gente ia fazer uma primeira rodada de apresentação entre nós, mas a gente pode, de repente, indo apresentando um cada um. A gente acabou não combinando. Eu acho que vamos fazer o seguinte, então. A gente, de repente, só faz uma apresentação geral, boas-vindas, como eu fiz, e depois a gente vai uma a uma para se apresentando. Pode ser? Bom, então, bom dia. Eu sou a Mariana Baratojo, queria agradecer o convite. É muito legal essa iniciativa, muito importante. Eu sou psicóloga, sou pedagoga também. Eu trabalho como colaboradora no Antigos, que foi o ambulatório pioneiro aqui no Brasil, ele é lá de São Paulo. Lá eu sou psicóloga, eu coordeno os grupos de pré-adolescente, já trabalhei no grupo infantil, quando eu cuidava com as crianças, e também estou no núcleo familiar e de escolas. Bom dia, meu nome é Bruna Soares, eu sou enfermeira e direciono o Núcleo Trans de Taboão da Serra. Sou fundadora do Núcleo Trans, sou uma pessoa trans e foi uma iniciativa do nosso município. E hoje eu estou aqui para colaborar com a iniciativa de registro. Bom dia, obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder participar desse evento. Então, meu nome é Mike Prata. Eu sou um homem cis, negro. Eu estou vestindo um paletó azul, uma calça bege, uma camisa branca, um sapato bege. E eu tenho 1,65 m e estou feliz de estar aqui. E, então, eu sou médico do ambulatório Dia Trans, né, que é o ambulatório em Diadema, de atendimento à população integral de travestis e transexuais. Sou infectologista, então também trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e também faço parte da linha de cuidado, atenção integral às pessoas vivendo com HIV, que são travestis e transexuais, que acompanham no ambulatório do Emílio Ribas. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu que estou começando abrindo a mesa, então, vou ficar aqui de pé para conseguir ver o PowerPoint.
Então, o tema dessa mesa, né, é o processo transexualizador ao atendimento às pessoas trans e travestis. Como eu falei, eu sou a Mariana Baratojo. Já falei um pouquinho sobre mim, né? Então, eu vou passar essa parte. Ups, agora sim. Eu vou falar um pouquinho com vocês da parte do letramento. Então, o que significam as letras, o que significa identidade de gênero, orientação sexual. Acho que a gente pode deixar as dúvidas para o final, né? Tá. Daí, no final, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, que a gente vai respondendo. Vou falar um pouquinho sobre essa resolução nova que teve do CFM, não sei se é todo mundo que está sabendo, e como funcionam Antigos, que é esse ambulatório que eu trabalho. Então, o que significa LGBTQIAPN+. Vamos lá. Vocês vão notar que, ao longo das siglas, a gente misturou o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre desejo e sobre quem eu sou. Então, sobre quem a pessoa é. Então, o L é de lésbicas, que são mulheres que sentem atração por outras mulheres. G, que é de gay, homossexual, né? Homem que sente atração por outros homens. B, de bissexual, que são pessoas que sentem atração por dois gêneros. T, de transgênero ou transexual, pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, em geral, quando o gênero não bate com o sexo quando nasceu. Q é o queer, isso é um termo guarda-chuva, né? Então, pessoas trans podem ser queers, pessoas não binárias podem ser queers. Não tem uma tradução direta para o português. A tradução, mais ou menos, seria de estranho, esquisito. E daí pode parecer esquisito isso, mas hoje em dia isso foi apropriado de uma forma positiva. Então, por exemplo, um homem hétero, ele pode ser considerado queer, porque pode ser um homem hétero que ele é drag queen. Então, à noite, ele se veste para fazer apresentações de uma forma mais feminina, ele estaria dentro do queer. O I é de intersexo, então é uma pessoa que nasce com características biológicas pode ser de mais de um gênero, então não se encaixam nas definições típicas do masculino e do feminino. O A é de assexual, que são pessoas que sentem pouquíssima ou nenhuma atração sexual. P de pansexual, que é pessoa que sente atração independente do gênero, né? Então não importa se é homem, se é mulher. E N de não binário, pessoa que não se identifica exclusivamente como homem ou como mulher. Muitas vezes são pessoas que a gente ouve como se fossem andrógenas, mas daí andrógenos tem a ver com a aparência, como a pessoa se expressa. Que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, para a gente entender essa diferença. Como eu falei, vocês podem notar que na sigla está tudo meio misturado, né? E tem essa diferença entre sexo, que é normalmente no nascimento, quando o médico pode olhar e falar, nasceu com pênis, então é um homem. Não necessariamente vai ser um homem, vai ser um menino. Essa pessoa pode se identificar como uma menina. Então, seria uma pessoa trans. Como a pessoa se sente como ela é, então, é a identidade de gênero. Fala sobre quem a pessoa é. A expressão de gênero é como ela se veste, então é como os outros percebem normalmente. Então, que nem antes, todas as pessoas que usavam calça, antes, necessariamente, as pessoas imaginavam que seria um homem. Antigamente, né? Hoje, graças a Deus, não mais. Isso é a expressão de gênero, como a pessoa se porta, como ela se coloca na sociedade em quesito de aparência. E orientação sexual, que é por quem eu posso me sentir atraído, é por quem eu tenho vontade de ter uma relação romântica, uma relação sexual, que acaba entrando um pouquinho na identidade de gênero, porque, no final, isso é sobre quem você é, mas é diferente sobre quem você sente, como você se percebe. Bom, hoje em dia, a gente tem usado muito o termo variabilidade de gênero, principalmente em pesquisas, em artigos, porque também é um termo guarda-chuva. A gente consegue abranger dentro da variabilidade de gênero trans, não binário,
Porque, por exemplo, no ambulatório que eu trabalho, o principal público são crianças e adolescentes. E muitas vezes nessa faixa etária ainda tem uma experimentação, as pessoas ainda estão sentindo quem elas são, elas querem notar como elas estão se sentindo e não necessariamente elas já estão falando, eu sou trans e acabou, eu já sei como eu quero me vestir, eu já sei como eu quero me chamar, eu já sei quem eu sou. Muitas vezes elas não sabem, elas estão experimentando, mas elas não são necessariamente uma pessoa cis, não necessariamente uma pessoa trans. Então, a gente fala pessoas com variabilidade de gênero. E aqui é muito importante reforçar para vocês saberem que a variabilidade de gênero não é doença, não é distúrbio, não é um problema. Isso é importante vocês saberem, porque não é um quesito de opinião, não existe isso de... Na minha opinião, não existe. Não tem isso, não é doença, não tem tratamento, porque não tem cura, porque não é uma doença para ter cura. E isso é muito importante. Então, caso tenha gente que procure o serviço, por exemplo, uma família, você procura o serviço para falar, ai, meu filho está falando que é menina e eu não quero que ela seja menina, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Nada, ninguém impede que isso aconteça, que ninguém faz que isso aconteça. É sobre quem a pessoa é. Não tem cura, não tem tratamento, e caso vocês vejam algo nesse sentido, é importante que vocês saibam que não é ético e que não é legal. Num quesito de lei mesmo, não só de legal de não ser legal, sim. Vou falar bem rapidamente da resolução, eu acho que os colegas vão entrar um pouco mais a fundo, né? Esse ano, o CFM acabou de entrar com uma resolução que proíbe a hormonização com 16 anos, passa a ser 18 anos. O bloqueio hormonal, que antes era permitido, não é mais permitido também. Explicando bem rapidamente para quem não sabe, o bloqueio puberal é um remédio que a pessoa toma, que é o mesmo de quando a pessoa tem a puberdade precoce. Então, uma menina cis, com 8 anos, está indo menstruar, e o médico fala, é muito cedo, vamos segurar um pouquinho. E dá esse remédio para segurar a puberdade, é o mesmo remédio que a pessoa trans vai tomar, que é para segurar a puberdade até ou ela ter certeza do que ela quer, ou ter os 16 anos para fazer a hormonização. Isso era o que a gente fazia. É reversível, a qualquer momento que a pessoa estava tomando bloqueio puberal, ela poderia parar e ela teria a puberdade normalmente. E esse ano, então, o Conselho Federal de Medicina entrou com essa resolução que isso não poderia acontecer. E o que acontece? Isso está sendo avaliado, porque há um grande sofrimento dessas crianças, desses adolescentes, quando eles não podem fazer isso e têm esse desejo, porque entrando na puberdade, eles desenvolvem os caracteres secundários. Então, os ombros alargam, quando o sexo é masculino, os ombros alargam, nascem muitos pelos, tem ereção, e há um sofrimento muito grande. Quando o sexo é feminino, acontece a menstruação, os seios crescem, e com isso, essas crianças vão sofrendo e vai tendo um adoecimento mental por conta disso. Com o bloqueio, isso era segurado, o corpo permanecia de uma forma infantil até poder fazer a hormonização com o gênero que se identificava. E com a resolução agora, isso não pode mais acontecer. Então, é isso que está acontecendo esse ano, é isso que a gente tem discutido nos ambulatórios, é isso que pode acabar chegando para vocês, pessoas procurando esse bloqueio, querendo fazer a hormonização. E qual é o perigo, além desse sofrimento na saúde mental desses jovens? Essas pessoas vão procurar fora. Antes era obrigatório, para fazer o bloqueio, que tivessem um serviço regularizado, que tivesse pesquisas, precisava ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico, pediátrico. E agora, não podendo fazer isso nesse serviço, essas pessoas vão buscar de formas clandestinas a hormonização, muitas vezes até a cirurgia, eu acho que passou para 21 anos, né? Vão buscando de outros lugares que não têm essa regulamentação, não têm esse acompanhamento. Então, muitas vezes, essas pessoas não estão nem preparadas para fazer isso. E se estivessem no serviço, a gente conseguiria mostrar para ela que ela precisava esperar, poderia fazer todo esse acompanhamento, orientação. E agora não tem mais, porque as pessoas nem vão buscar o serviço sabendo que não pode e já vão dessa forma clandestina. Isso pode ter muitos prejuízos.
Então, acontece que acaba tendo a baixa da procura por serviços dessa forma. Então, não é que essas crianças e esses adolescentes não estão mais fazendo isso, e sim que a gente não consegue mais ter o acompanhamento adequado. E agora, Antigos, que é o ambulatório que eu trabalho. É o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual da USP. Ele fica lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, no HC, dentro do prédio de psiquiatria. Ele foi um serviço pioneiro no Brasil, então foi o primeiro ambulatório que cuidou dessa parte com crianças e adolescentes transgêneros no Brasil. Começou lá em 2011. A gente teve nossa primeira criança, acredito que ela estivesse com 4 anos de idade. Hoje em dia, a gente só está fazendo triagem até 13 anos incompletos. Por que só até 13 anos incompletos? Porque agora a ideia é que as redes estejam crescendo, que nem vocês estão fazendo aqui a capacitação, e estão criando agora fins para conseguir atender essa população lá em São Paulo também. Então, a partir da adolescência, com 13 anos para cima, essas pessoas já podem procurar a UBS, já podem procurar outros lugares que vão comportar. E até 13 anos, só a gente fazia o bloqueio hormonal. Então, a gente colocou a triagem até essa idade para a gente conseguir dar conta de toda essa demanda. Ano passado, acho que a gente estava com uma lista de espera de 150 pessoas. Então, foi para conseguir andar com essa lista de espera e essas pessoas, antes que elas entrassem na puberdade, elas conseguissem fazer o bloqueio da puberdade com a gente, porque depois que entra na puberdade, não é mais possível fazer o bloqueio. Então, mesmo que agora essa resolução caia, as pessoas que estão entrando na puberdade esse ano não vão conseguir fazer, o que é uma pena. É através de demanda espontânea, então não precisa de encaminhamento formal, de uma OBS, de um AMA, de um médico de família. A própria família pode mandar um e-mail para a gente solicitando, falando que tem algum familiar que gostaria de participar do serviço, e a gente faz a triagem. Então, vocês podem encaminhar, as famílias podem procurar, a escola pode encaminhar, é qualquer um. Então, isso é muito bom. Eu vou passar depois, no próximo slide, tem um e-mail para quem quiser, inclusive. A gente atende as pessoas de São Paulo e de fora de regiões que não têm o serviço, podem ir também, mas a gente entende a dificuldade de chegar, porque é necessário ter o acompanhamento presencial. Que mais que eu já não falei daqui? A gente tem parceria com a rede municipal, então o Sampa Trans, eu não sei se todo mundo conhece, é uma rede que cuida exatamente para a capacitação das UBSs, a gente faz supervisão também dos casos. Espera aí, não está passando. Agora sim. Aqui o e-mail, quem quiser só mandar um e-mail para esse e-mail, que passa para a triagem, ou quem tiver dúvidas. O nosso ambulatório tem curso também, que tem bolsas, e é pago também, para quem daí puder pagar. Tem cursos dessa especialização, que a gente abrange tudo isso. A gente vai finalizar um curso agora em dezembro, e o próximo vai ser só ano que vem. E a nossa equipe é transdisciplinar, então a gente tem psiquiatras, psicólogos, a gente tinha fono, temos pediatras, nutricionistas, educadores físicos, e como o ambulatório funciona de uma forma bem rápida, que eu não quero prender vocês demais aqui. Em geral, é com grupos terapêuticos. Por que com grupos? Porque assim a gente consegue dar conta de uma demanda muito grande, de muitos pacientes em um único horário, porque isso é uma dificuldade. Às vezes tem uma demanda muito alta e a gente não tem tantos funcionários que possam acolher, que possam acompanhar de forma contínua essa população. Então, os grupos ajudam até para eles se conhecerem, notar outras pessoas. Como a gente atende crianças e adolescentes, é muito comum essas crianças chegarem no ambulatório achando que elas são únicas no mundo, porque elas sentem uma coisa que elas olham para os amiguinhos na sala de aula e eles não sentem. Então, elas se sentem muito sozinhas, elas acham que não tem ninguém como elas, então, necessariamente, elas acham que elas têm um problema. Com o grupo, eles conseguem participar de uma forma que eles veem que tem pessoas tendo as mesmas vivências que eles, que participam das mesmas coisas, que sofrem as mesmas coisas, e conseguem ouvir como outras pessoas fazem para resolver agora pequenos problemas que às vezes eles têm, e assim eles vão aprendendo juntos e vão compartilhando juntos.
Então, são principalmente com grupos. A gente tem grupos para as crianças, que são divididos de acordo com a maturidade e a faixa etária. Depois, a gente tem um grupo para os pré-adolescentes, que a gente esse grupo é novo, tem 2 ou 3 anos só, porque a gente notou que essa pré-adolescência é um momento muito importante. Porque antes eles se sentiam muito crianças, e daí a gente passava eles para o grupo de adolescentes. No grupo de adolescentes, às vezes, já estava muito na frente, tinham temáticas que eles ainda não estavam preparados, exatamente porque eles se sentiam nesse meio entre criança e adolescente. Então, a gente criou esse grupo meio termo, que acontece uma vez no mês. E, ao mesmo tempo que tem os grupos, a gente faz um grupo com os responsáveis. Então, enquanto as crianças estão em um grupo, enquanto os pré-adolescentes estão em um grupo, ou os adolescentes, tem, no mesmo horário, um grupo com os responsáveis. Então, avó, tia, mãe, pai, quem tiver, para eles fazerem um grupo, para eles também conseguirem compartilhar como eles se sentem, como é ter uma criança dessa forma, um adolescente trans, os preconceitos que às vezes eles têm, para tentar desmistificar isso, que os outros têm, para conseguir ir sanando esses medos, e esses grupos são bem importantes. Então, até na rede de saúde, esse acolhimento com os responsáveis e com os familiares vai fazer muita diferença, porque interfere diretamente como eles vão tratar essa criança, esse adolescente, esse familiar, que às vezes é adulto. É que no ambulatório, em si, temos poucos adultos, porque o nosso acompanhamento é longitudinal. Então, quem já entrou com criança, quem entrou adolescente, vai ficar até a idade adulta. Mas a gente não está mais recebendo adulto. Então, aos poucos, esse grupo vai acabar, porque a ideia é que os serviços consigam atender essa população. Agora, a gente está começando a fazer avaliação neuropsicológica. E é isso, a gente tem um núcleo familiar também, exatamente com esse cuidado. Eu sou terapeuta familiar, eu estou nesse núcleo também, que é com o cuidado desses familiares e com essa criança e com esse adolescente. Então, se no grupo terapêutico a gente nota que tem alguma demanda que não cabe no grupo, mas que a gente nota que está tendo um sofrimento muito grande, a gente chama a família para fazer esse acolhimento, entender o que é. E assim a gente tem supervisão, depois de todos os grupos, e uma reunião geral com todo mundo do ambulatório uma vez no mês, para discutir esses casos, para ver como a gente pode melhorar, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, esse é meu ambulatório. Muito obrigada, gente. E eu coloquei aqui, né, a criação de um espaço de cuidado não depende apenas de recursos, depende, sobretudo, de escuta e compromisso ético. Porque eu sei que, às vezes, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, a gente não consegue fazer o ideal. A gente até sabe o que precisa, às vezes, ser feito, o que essa família precisa, o que aquela criança precisa, e nem sempre a gente consegue fazer. Mas, se vocês tentarem fortalecer o vínculo, sentirem que conseguem ouvir essas pessoas, o vínculo é fortalecido, e assim já ajuda, porque é uma coisa que muitas vezes elas não têm fora, que é essa escuta. Tá bom? Muito obrigada. Agora sim. Muito obrigado, Mariana. Obrigada. Quero aproveitar e chamar o senhor Wilson Cardoso de Oliveira Júnior, médico geriatra do ambulatório Trans 40+. Bom dia. Seja bem-vindo, Wilson. Muito obrigada, Mariana. É muito importante para a gente ouvir também sobre o histórico, como é o Antigo Zé, né? Ele tem um lugar de início que isso marca muito esse processo de construção, né? Tanto de ambulatórios, quanto de pensar a própria atuação na atenção básica, né? A gente se inspira também nesse lugar. Então, é muito importante ter a presença de vocês aqui. Muito bom te ouvir também falar sobre essa questão que acaba sendo básica, que a gente sempre tem que retomar, né, sobre gênero, sexualidade, as diferenças que existem aí. É importante também ouvir sobre esse atendimento, que muitas vezes a gente pensa que a questão é ali individual, que, né, tem que se atendendo a pessoa individualmente, tá tudo certo, ela vai avançar, ela vai desenvolver, ela vai conseguir conquistar a autonomia. Então, ter esse atendimento familiar, não sabia que você era, inclusive, responsável pelo grupo familiar, é muito importante. Cada vez mais a gente tem pensado, inclusive, nesse lugar das pessoas cuidadoras, né? E isso no caso de criança, adolescente, trans, isso é fundamental, mas eu acho que qualquer adulto, qualquer pessoa está imbuída, né, de família, de comunidade. Então, ter esse lugar de sensibilização é realmente muito importante, né, de formação, de troca,
que às vezes o que precisa é esse espaço também, né? Então, ter isso de forma organizada, técnica, é bem importante. A gente tinha pensado num caminho, mas é para deixar também o visto se ambientar. Todo mundo pegou um pouquinho de trânsito para vir para cá. A gente vai para o Mark e depois a gente volta, de repente, para o Wilson. E termina, então, com a Bruna, pode ser?